que o direto fechou sem querer. Estava a ler, estava aqui só a puxar, tinha aqui uma mensagem da Mónica e sem querer acho que fechei o direto, minhas queridas. Portanto, já cá estou outra vez. E vamos só aqui aguardar que a Mónica entre para falarmos aqui um pouco. Olá, Carla! Para falarmos aqui um pouco sobre. Olá, Tânia, eu peço desculpa, o direto foi abaixo porque eu fui ver. Tinha aqui uma mensagem da Mónica e não fosse ser alguma coisa. Olá, Ana! E portanto, vamos só aguardar aqui que a Mónica entre para começarmos aqui a falar um pouco sobre isto aqui, sobre os dons e os talentos e como é que. Olá, Carla, e como é que. Já cá está a Mónica, então vou só aqui adicionar aqui a Mónica. Vou aceitar aqui para a Mónica entrar. Já cá está. Olá! Olá, Mónica. Boa Tudo tarde. bem? Seja bem-vinda, bem-vinda aqui. Obrigada! Olá a todos, Já estão, todas. já estão aqui as meninas a entrar. Olá, Nilsa. Deixa-me cá ver. Olá, Andreia, Patrícia. Portanto, já estão aqui as meninas a entrar. Já cá temos aqui a nossa Mónica. Estava a dizer, Mónica, que tu, muito especificamente, trabalhas efetivamente esta questão aqui dos dons e dos talentos que é o título que nós temos aqui para o nosso direto de hoje e que é precisamente o teu trabalho mais específico Sim, e que fez. sim, eu desenvolvi a Academia dos Dons e Talentos, quer dizer, eu considero que ainda estou a desenvolver, porque agora vou no final de maio abrir novamente a Academia e então, obviamente, vou melhorar os conteúdos, vou trazer outras novidades. E desenvolvi a academia muito no sentido do meu percurso, não é? Daqui do meu percurso profissional e daquilo que eu acredito. Essencial, Isto ficou aqui um bocado essencialmente isso bloqueado. acaba por ser tudo na base daquilo que nós acreditamos, não é? Nós vamos nos movimentando muito na base daquilo que nós acreditamos e é um pouco por aí o caminho, não é? Se Sim, calhar eu diria que aquele alinhamento que nós às vezes dizemos alinhamento com a alma é precisamente isso. exatamente. Eu sinto que, primeiro, é bom nós termos sempre uma orientação. E depois aquilo que eu fui sentindo ao longo da minha carreira, não porque não gostava daquilo que fazia profissionalmente, muito pelo contrário, mas acredito que nós podemos ter a nossa profissão, não é? Termos abundância e prosperidade através da nossa profissão, através daquilo que nós desenvolvemos, alinhados com a nossa alma, Sim. e sermos felizes, porque nós temos ainda muitas crenças associadas a que o trabalho é difícil, é duro, e Sofrer que não é para se conseguir, não é? exatamente, ou seja, a abundância, fazer algo que se ama, ser recompensado por isso, ainda não é muito, parece que ainda não é muito compatível na nossa É. sociedade. E eu acredito que a gente está a mudar. E eu Eu quero acreditar, e eu eu acredito. quero acreditar que sim. Aliás, para Sim, contextualizar um pouco as pessoas até, e aquilo que nós tínhamos falado um pouco à tarde, que era precisamente isso, nós temos visto, e daí que também tenha sido um pouco nesse contexto que nós quisemos trazer aqui um pouco isto, até mesmo para incentivar, para inspirar outras pessoas precisamente a fazerem isto, que é, temos visto cada vez mais pessoas a quererem fazer algo que gostam, que sentem que têm o dom de, que têm talento para aquilo. E isso é tão bonito de se ver, e começamos a ver precisamente sim. pessoas mais felizes, precisamente porque fazem Sim. aquilo que gostam. E sabes uma coisa, Feminina, aquilo que eu fui-me apercebendo é que às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei dos meus dons, não sei dos meus talentos. Eu acredito que há uma grande parte das pessoas que já sabe, só que ou não foi a carreira que escolheu, e imagina, se esta carreira envolve, por exemplo, anos de faculdade, sacrifício dos pais, então a pessoa vai se autossabotar
eu não sei os meus dons e talentos, ou seja, porque cria aqui uma barreira. Agora, eu acredito que uma grande parte das pessoas já sabem os seus dons, já sabem os seus talentos, podem ter realmente uma dificuldade em como os desenvolver. Porque eu não sei se tu te recordas de um stories, que obviamente já foi há algum tempo, mas eu coloquei assim, uma vez ainda aliás, eu entrei na área do coaching através deste meu amigo, que ele me perguntou assim, Mónica, o que é que as pessoas mais apreciam em ti? E na altura, eu penso que a pergunta foi, ou o que é que as pessoas procuram-te, os teus amigos, que qualidade é que eles Mas eu veem, recordo-me reconhecem dessa em ti? história. Sim, Eu recordo. Sim. sim, e recordo na altura que eu disse, olha, as pessoas procuram muito para ouvir os meus conselhos, o meu parecer. E na realidade, se eu for ver, e na altura eu achei, e na altura ele disse assim, Mónica, então porquê que tu não ganhas, se isto é um dom, porquê que tu não ganhas através deste teu dom? E eu assim, ai que descabido, agora vou lá cobrar É dinheiro pelos meus verdade, conselhos. exatamente, é verdade, é verdade. Eu achei que ele estava a delirar. E na realidade, aquilo que nós fazemos, e tu também, não é? Porque tens muitas ferramentas de desenvolvimento pessoal e espiritual. Aquilo que eu faço acaba por ser aconselhar, orientar, guiar. Como tu estavas a dizer há bocadinho, porque é que nós temos que estar a fazer algo que às vezes até não é aquilo que nós mais queríamos, mas foram as crenças, foi a educação, foi aquilo que nos incutiram. Muitas vezes os filhos adotam por fazer aquilo que os pais querem e não aquilo que eles querem. E Sim. porque é que não haveremos de fazer aquilo que nós gostamos e fazer disso precisamente a nossa carreira, não é? Exatamente, exatamente. Há muitas crenças, não é? É. E muitas crenças, e também como nós já partilhámos, que nós acabamos, eu e a Femida partilhamos muitas coisas por mensagem também, e eu gosto muito da nossa relação, que vamos sempre, como colegas, vamos sempre tirando, fazendo observações, e como já falámos sobre isso, que às vezes nós temos a ferramenta, que foi aquilo que eu senti, eu penso que tu também tens coaching e assim, que é, ok, nós temos coaching, temos objetivos, fazemos trabalho da mente, mas há algo que depois também é muito profundo, que se trabalha a nível de constelação familiar, que é as lealdades. Ou seja, se o bisavô foi médico, se o avô foi médico, se o pai foi médico e o filho sonha ser arquiteto, agricultor, padeiro, seja o que for, pode ser uma decisão. Ele tem a capacidade realmente de tomar esta decisão e ir ao encontro Mudar. exatamente. Ou vai, ok, é isto que está na minha família. Eu, obviamente, que não vou contrariar toda uma linhagem que foram todos. Eu estou a dar o exemplo de médicos, porque vê-se isso, mas também se vê de arquiteto, seja o que for. Agora acho que já começa a ser um bocadinho diferente, mas há muitas gerações que era isto, não é? Assim como os negócios. O meu pai, não é? O pai tinha uma fábrica ou tinha uma mercearia, então o filho vou para a frente, depois veio o neto, eu vou aquilo para a frente, não é? E não, nem se questionaram se realmente era isso que queriam. E parece que aquilo já é automático, lá está, já está ao nível do inconsciente e aquilo Sim. já a pessoa parece que nasce já com aquela obrigação de eu tenho que continuar, não é? Aquilo que vem da minha saúde, não é? E agora estavas a dizer isso e lembrei-me que acho que principalmente desde a pandemia as pessoas começaram a olhar mais para aquilo que tinham para colocar cá fora, para aquilo que tinham para poder dar e começar a dedicar-se um pouco mais a isso, começar a prestar mais atenção àquilo que tinham dentro. Sim. A pandemia sim, mas eu ainda me lembro, não sei se tu lembras, Femida, que lembras-te da crise que houve há uns anos atrás também, que fez com que as pessoas desenvolvessem um segundo trabalho. Eu recordo que aí houve um boom, por exemplo, de carteiras feitas à mão, ou seja, desenvolveu-se muito o artesanato.
eu recordo que aí já foi um ponto de partida para as pessoas, através de algo que elas sabiam, ir buscar ali por questões financeiras e eu recordo que houve pessoas que ficaram e desenvolveram aquilo que começaram nessa situação de crise. Exatamente. E cada Sim, vez lá está, cada vez vamos vendo mais isso. E as pessoas depois começam a perceber que afinal aquilo que gostam conseguem ser abundantes a fazer aquilo que gostam. E então depois percebem que efetivamente estão alinhadas e conseguem seguir por ali. Mas ainda havia muito aquela crença de que há determinadas profissões, ai agora largar o resto e fazer aquilo, não é? sim, exatamente. Eu acredito que é importante aqui, às vezes, uma orientação. Há duas fases. Ou realmente a pessoa está numa carreira e quer fazer uma transição de carreira, ou a pessoa realmente está numa carreira que gosta e que se sente bem, mas pode ter condicionamentos ali que atrapalham, não é? Sim. Por exemplo, eu falo por mim, eu vim da área da ótica, eu sempre gostei, eu gosto, eu já não estou neste momento, não sei se algum dia vou voltar, mas eu não saí por uma questão de não gostar daquilo, da área da ótica. Na realidade, acho que até saí na altura onde eu estava mais tranquila, num ambiente excelente. Decidi sair porque sim, mas houve uma fase que realmente, imagina, o ambiente ou pessoas que, por exemplo, questões financeiras podem confundir com uma necessidade de transição de carreira e podem não precisar disso, podem simplesmente dar um novo significado à, à carreira, àquilo que fazem. Isso também acontece, as pessoas mudam, neste caso, como tu dizes bem, pela necessidade, e então entendem que têm de fazer aquilo necessariamente. E não é disso necessariamente que nós estamos aqui a retratar, não é? Não é propriamente nesse sentido. Sim, exatamente. Eu acredito que nós estamos a entrar numa. É assim, nós trabalhamos imenso, ou seja, num trabalho comum, não é? É, Não sei se me expressei bem, se é uma boa expressão, mas são muitas horas, sabes, Mida? São muitas horas para as pessoas estarem infelizes, estarem em desgaste. São muitas horas onde não têm tempo. Por exemplo, eu hoje fui à Figueira, ou seja, agarrei, fui à Figueira, estive lá até me apetecer, ou seja, se eu tivesse num horário, num trabalho risco. que eu tinha que estar das 10 às 19, ou seja, eu não tinha esta gestão. E Nada. isto para mim é liberdade. Certo, Para mim é verdade. isto traz-me abundância em todos os sentidos e uma dos sentidos é a questão da liberdade de, ok, eu já tenho a ir à Figueira, eu vou. Agora, eu sinto que nós somos capazes de ser abundantes e prósperas naquilo que realmente amamos fazer. É só uma questão, como tu dizes, e é verdade, de estarmos alinhados com a nossa alma, não é? Há ter medo, não é? Ai, eu sinto que é para fazer isto, mas quer dizer, ninguém me ensinou que era aquele o caminho, aquilo que eu sempre vi, a estabilidade, as pessoas entendem sempre que a estabilidade é ter, como tu dizias, é ter um trabalho fixo, das 9 às 5, e aquilo sim, aquilo é a minha estabilidade. Eu posso estar infeliz, mas é aquilo que eu tenho que fazer, porque ao final do mês é aquilo que me traz o ordenado, não é? Pronto. Exatamente. A questão é, eu também não sou a favor de saltos de fé, não é? Que a gente larga Sim, tudo e vai por aí afora. sim, claro, claro. Eu na academia não faço nesse sentido. Eu não incentivo as pessoas a. Quer dizer, na realidade eu não incentivo, eu estou a orientar, estou a motivar, trabalhamos o merecimento, trabalhamos as crenças, lealdades e tenho um tema que não sei, que é o tema do dinheiro. Sim, Eu coloquei temas que para mim foram muito importantes e a questão da relação com o dinheiro, que ainda há tantas crenças, tantas limitações, é algo que não se. Eu recordo-me que tudo aquilo, uma altura que eu publicava sobre dinheiro, eu perdia seguidores. a sério? E Eu parece estranho, não colocava, é? eu colocava um post sobre dinheiro e eu perdia seguidores.
era automático. E eu continuei a falar, porque é quase como algo, agora vem-me ela falar, não sei, parece que é aquela coisa de, só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro. É verdade. Na Ainda realidade, há muito esse estigma, exatamente. É verdade. exatamente, que as pessoas que têm dinheiro, ou que são muito Parece que não se ambiciosas, ou que... fala de dinheiro, a boca tem que estar fechada, ninguém fala de dinheiro. Quando, na Exatamente. prática, é implícito em tudo. Sim, e o dinheiro é uma energia neutra, ele é resultado de quem o tem, de quem o gera, ou seja, não é bom nem é mau, não é? É uma energia de troca. Pronto. Exatamente. Nas constelações é considerado o leite materno da vida adulta. Por isso. ah, e então, isto para te dizer que foi algo que eu tive que trabalhar em mim também para eu poder trabalhar por conta própria. E então eu trouxe este tema também na academia para as Na pessoas. academia. Eu fiz a aula do Sim. dinheiro e tenho-vos a Sim, dizer que eu fiz a aula e achei fantástico porque logo ao princípio, com os exercícios que a Mónica dava para fazer dos bonequinhos, aquilo é ali, aqueles plins, plins que começam a vir, sim, a consciência começa, ou seja, depois aquilo leva-nos a querer fazer outra parte do caminho, leva-nos a querer realmente trabalhar aquilo em nós. Começamos a olhar para a nossa realidade de outra forma. E isso parecendo que não é esta abertura de consciência, desperta-nos precisamente para nós querermos mudar. Então como é que eu vou mudar aquele padrão? Já nos leva, exatamente. pronto, já estamos a partir para outro patamar. Exatamente. Até porque muitas das vezes as pessoas não dão, sabem aquilo que querem, sabem aquilo que gostam de fazer, mas depois não dão esses saltos por questões financeiras, não é? É verdade. E então foi um tema que eu achei importante trazer para a academia. Mas antes disto, não é? Com todas estas ferramentas, que tu também tens muitas, que eu sei que é a questão da numerologia, é importante a pessoa se conhecer. A numerologia vais, através da data de nascimento, através de todo um estudo numerológico, tu ficas a perceber de onde vens, quem és e o que é que estás aqui a fazer. As pessoas têm muito, e como tu dizias ao princípio, têm muito aquela coisa de o que é o meu propósito? Mas na realidade as pessoas não param para se ouvir. E era Eu acredito que o propósito de toda a gente seja se conhecer. acima de tudo, existirmos, a nossa presença aqui já é um propósito, mas na realidade, quando as pessoas querem saber qual é a minha missão de vida, ok? Muitas vezes, e depois tu também com as tuas terapias e eu com as minhas, na prática começamos a ver que está ali à frente, nós que estamos a ver de fora conseguimos perceber, olha, mas está aqui, o universo está-te a mostrar. E a pessoa continua a dizer, mas eu não estou a ver. Porquê? Porque Sim, as pessoas não se silenciam para acederem ao que está dentro. O universo tem sim, diversas formas de falar connosco, não é, Mónica? exatamente. E nós próprios também já fizemos aqui um direto uma vez de sinais. E há uma coisa muito importante, Penida, porque a numerologia, eu recordo-me que foi um bónus da primeira academia. E eu recordo-me que houve, e está tudo certo, aquilo que eu vou, esta observação não é em julgamento, mas eu recordo-me que houve duas pessoas que a numerologia não fez sentido. E obviamente que nem tudo tem que ser taxativo, não é? Exato. Não tem que ser, não, mas aquilo que eu posso observar, que também já me aconteceu a uma dada altura da minha vida, ali até, se calhar, até aos 26, 28, eu deixei de saber quem eu era. Eu não me conhecia. E uma das coisas que me fazia, que eu reparava era, por exemplo, imagina, se eu andava com algumas pessoas, eu tornava-me um pouco essas pessoas. Se eu depois mudava, eu tornava-me. Então eu andava sempre aqui um bocadinho, porque eu não me conhecia. Sim, é verdade. E Eu afastei-me de quem realmente eu era, se calhar afastei-me realmente da minha essência. Então, quando cheguei ali aos 30 anos, não é? Comecei através das nossas ferramentas, das ferramentas que também tens, que depois que comecei o regresso a casa, a voltar a eu conhecer-me. senti muito isso. Foi um bocadinho mais tarde, tu começaste aos 30, eu se calhar comecei uns 33, mais coisa, menos coisa, e comecei a perceber isso.
E há uns tempos atrás eu dizia isso a mim mesma. Eu assim, de vez em quando isto é preciso haver aqui um reajuste. A gente vai por aí afora e de vez em quando é preciso voltar. De Exatamente. vez em quando parece que é preciso fazer um regresso a casa. Espera lá, deixa-me realinhar aqui outra vez. Porque Sim, era olha, como tu eu dizias. estava a ver a Iana. Olá, Iana. Ana Santos. Ela está a perguntar se estamos a falar de constelações. Ana, Olá, sim. Mónica, estás tão linda, obrigada, aceito. É outro tema que eu trabalho na academia, não é? Que é o merecimento, por isso eu aceito o elogio de coração. Nós estamos a falar aqui um bocadinho das nossas ferramentas de desenvolvimento pessoal, como elas podem ajudar através a desenvolver os dons e talentos. Exatamente. Sim. E Estamos aqui a falar da clafemida, tem a numerologia e que é uma ferramenta excelente para as pessoas se conhecerem, não é? sim, e é como tu dizias, é claro que nem todas as ferramentas vão encaixar para todas as pessoas, nem todas vão fazer sentido para todas as pessoas. Por exemplo, entre a numerologia e a astrologia kármica, porque eu tenho a astrologia kármica e prometi vir fazer um direto sobre isso e ainda não vi. Eu até acho que a astrologia, lá está, traz a informação de maneiras diferentes, por exemplo. E então eu Sim. gosto de fazer a leitura juntando as duas, por exemplo, porque a numerologia vai trazer uma coisa e a astrologia vai trazer outra. Sim, e através dessas ferramentas, porque com certeza foi também o teu caminho e também foi o meu, foi através dessas ferramentas, não é? Sim. Que a astrologia, há ferramentas que eu depois gostei e fui fazer formação para fazer para as outras pessoas, outras que fiz só, que fui experimentando. Eu fiz, obviamente não foi de uma forma desorientada nem nada disso, mas tudo aquilo que eu me fui fazendo sentido, eu fui buscando coisas para me conhecer, através de livros, ferramentas. Nós somos guiadas a fazer, às vezes parece que não se pode, mas agora de repente apareceu esta ferramenta e gosto imenso e vou fazer. E quando nós depois olharmos, parece que é uma sequência, parece que tem uma sequência. Exatamente, e tem que fazer sentido. Por exemplo, a astrologia, eu lembro-me de uma amiga que dá cursos e eu, para mim, nunca, ainda, ou pelo menos pode nunca fazer, nunca fez sentido. Eu prefiro depois, por exemplo, orientar as minhas pessoas de, olha, se calhar fazia-te bem, ou era importante e reencaminhar, pronto, para ti, para outras colegas. Sim, é verdade. Assim como as constelações. Foi como eu partilhei contigo. Eu já tirei formação de constelações e estou a fazer as constelações, a parte transgeracional, mas, por exemplo, ainda não me sinto à vontade para fazer isso. E dentre todas as ferramentas, se calhar não é assim, acabamos por usar, porque mesmo nas outras terapias há coisas que nós vamos buscar ali para compreender a pessoa, e precisamente, mas se calhar não é aquela que eu vou usar como tu a usas, por exemplo. Sim, sabes que a mim teve um impacto muito grande. Todas tiveram, mas as constelações foi assim algo que teve muito impacto na minha vida. Fiz muito trabalho em mim e acabei, como eu faço sempre todas as ferramentas que eu depois tenho que fazer sentido para mim. É como não é? eu. Porque é assim, se estamos a trabalhar alinhados com a nossa alma, que é aquilo que eu também falo para as pessoas da academia, que é nós podemos gerar abundância e prosperidade através de criarmos um negócio e sabemos que aquele negócio vai ser próspero e acabamos por se calhar estar a fazer algo que realmente, ok, estamos a prosperar, mas não estamos totalmente realizados. E está tudo certo. Ou então podemos realmente, através dos nossos dons e talentos, não é? Desenvolver um negócio que podemos prosperar, estarmos realizados. Então temos estas duas hipóteses. Então eu optei por trabalhar em algo que eu gosto muito, que é a desenvolver outras pessoas, trazer o desenvolvimento que eu tive e ver, ajudar outras pessoas, porque eu sinto que realmente as pessoas precisam muitas das vezes é esta orientação, esta guiança, não é? É porque lá está, nós também já fizemos essa parte do caminho
e quando fomos nós a percorrer essa parte, também queríamos ter lá alguém que nos orientasse. E muitas vezes eu digo isto, sim, quem era a mim, há muitos anos atrás, ter alguém que me sim, orientasse, efetivamente. sim, sim, Ainda, às vezes ainda há alguma resistência das pessoas, que com a orientação seguirem aquela orientação, mas isso já tem a ver também muitas vezes com as crenças que elas trazem, com os medos, com a falta de sentido de merecimento, tudo isso que as bloqueia, que as sabota e que não as faz avançar, muitas vezes. sim. E também tem, às vezes tem a ver realmente se a pessoa se coloca como uma prioridade, sabes, Renida? Porque eu noto, imagina, se a pessoa coloca primeiro o marido, depois o filho, depois a filha, depois e coloca, por exemplo, este trabalho eu recordo-me quando eu conheci o meu marido, foi das primeiras coisas que eu lhe disse. Primeiro disse-lhe que tinha estas ferramentas e que gostava, ou seja, assim, foi quase como, olha, eu não vou deixar as minhas coisas. Se tu tiveres algum problema com ferramentas de desenvolvimento pessoal e espiritual, sim. Porque na realidade eu sei aquilo que me trouxe, que trouxe para a minha vida, então eu não estava num momento que eu não ia abdicar disso. Então depende muito também de como é que se é uma prioridade ou não para as pessoas. Agora é assim, obviamente que nem todas as pessoas têm que fazer este caminho, mas muito sinceramente eu fiz logo aos trambolhões a dar cabeçadas. A levar pontapés do universo. Olha, sei lá, quase. Então eu não vejo outra forma. Eu não vejo outra forma de as pessoas realmente. O caminho é muito usar estas ferramentas, não é? As que tu tens, que eu recordo, tu tens a numerologia, tens a astrologia kármica. Sim, tenho a mesa radiónica, tenho Reiki, depois tenho a parte das aulas, portanto, mindfulness, yoga, portanto, tenho tarot. Ou seja, o que é que eu tento fazer com isto tudo? É precisamente trabalhar à semelhança do que tu fazes nas constelações, na leitura da aura, trabalhar precisamente, seja a ansiedade, seja o merecimento, seja perdão, seja trabalhar a parte emocional, a parte energética na pessoa, precisamente para que a pessoa consiga aceder precisamente aos seus dons e aos seus talentos, àquilo que está lá Sim, atrás. sim, é isso. Às vezes, aquilo que eu observo é que nós temos vários corpos, não é? Temos o corpo físico, temos o corpo energético, temos a parte mental. Mental, corpo Sim, espiritual, corpo etérico, temos muitos corpos. exatamente. Então, imagina, obviamente, primeiro, se eu quero fazer uma transição de carreira ou quero trabalhar através dos meus dons e talentos, primeiro precisamos de nos conhecer, Exatamente. não é? Exatamente. Depois, trabalhar na nossa energia. Que, obviamente, trabalhar na nossa energia não significa que a gente precisa sempre recorrer, não é? Não, até porque podemos aprender a fazer isso em nós mesmas. Eu gosto Exatamente. muito que as pessoas que trabalham comigo, as mulheres que trabalham comigo, ganhem essa autonomia depois em aprender a fazer, Sim, percebes? Porque é isso que sim, elas levam das sim, mentorias, digamos assim, que é aprender a fazer, aprenderem a limpar a sua sim. energia, a protegerem-se, seja a nível mental, seja a nível energético. Portanto, isso lá está, levarem depois para o seu dia a dia. Sim, sim, isso eu também concordo. Eu concordo que o desenvolvimento pessoal e espiritual é empoderar a outra pessoa, Exatamente. é guiá-la, não é torná-la dependente. Exatamente. Isso, aliás, acho que nunca criei esse tipo de relação, mas se em algum momento eu sentir que a pessoa está a ficar dependente para alguma decisão, eu penso que nunca me aconteceu, muito sinceramente, mas acho que aqui é não criar essa dependência, mas tal como estávamos a falar, não é? É importante, através destas ferramentas de desenvolvimento, conhecermos, depois trabalhar a nossa energia
E depois, aquela que realmente teve também muito impacto foi a questão das lealdades. E eu acho que as lealdades, depois tu trabalhas muito o merecimento. Sim. Sim. Porque uma das coisas também que não só o dinheiro que faz com que as pessoas não mudem as suas vidas profissionais ou trabalhem através dos seus dons de talentos, outra questão tem a ver com o merecimento. Mas quem é que eu sou, não é? Para agora. Quem é que eu sou, por exemplo, para agora? Ai, agora lembro-me de ir amanhã para a Figueira e estar lá a apanhar sol e vou ali a um spotzinho, comer, não é? Quando a minha família andou toda ali a trabalhar e a dia e noite, não é? Então, isto é muito importante e está muito, como tu sabes, ligado às lealdades. Exatamente. Eu acredito que as constelações familiares apareceram muito nesta altura, elas já têm algum tempo, mas estão a começar a ter mais impacto, principalmente agora em Portugal, não é? Eu acredito que tem muito a ver com isso para as novas gerações ficarem mais libertas destes padrões familiares. Eu, para mim, faz-me sentido isto. É a cura ou seja, esta nova geração tem agora mais possibilidade de curar precisamente a ancestralidade e fazer diferente. É aqui que está a nova era, não é? E é precisamente curar aqueles padrões, aquelas lealdades e fazer então diferente como? Usando os meus dons, usando os meus talentos, trazendo isso ao mundo. Exatamente. Os dons acabam por ser algo que nós trazemos já connosco, não é? E muitas vezes eles pronunciam-se muito na infância. Eu recordo-me das brincadeiras, sabes? Das brincadeiras que nós fazíamos, às vezes nessas pequenas brincadeiras que nós até achamos que, para quem tem filhos, pode observar, que nós achamos que estamos só a brincar, muitas das vezes nós já estamos ali a mostrar quais são os nossos dons, não é? Depois os talentos acabamos por desenvolver, por ser algo que nós desenvolvemos, mas lá está, tem muito a ver com o nosso conhecimento, é tudo autoconhecimento. Tem a ver tudo com autoconhecimento, é verdade. Ou seja com A, B ou C, o que seja, cada um vai encontrar o que é que se adequa melhor para que se consiga conhecer melhor. Exatamente, o que é que eu gosto, o que é que me realiza, não é o que os outros pensam, não é? E lá está, e estas crenças, há pessoas, por exemplo, através da cozinha, através de... Olha, eu fiz um direto com a Tânia, não sei se tu conseguiste assistir, ela veio da área do direito e ela, através de um hobby que ela tinha e tem, não é? Do tricô, ela desenvolveu isso, deixou a área para já, ela diz que é para já, de direito, e ela está a ter sucesso através de quantas pessoas certamente fazem tricô e nunca olharam para isso como uma possibilidade de rendimento, como uma possibilidade de ser, não é? De ser um trabalho, de prosperar. Então, ela inclusive, ela tem revistas famosas e já foi à televisão e tudo. Ou seja, é aquela, assim, se alguém dissesse, ela vai desenvolver quase como algo muito improvável, não é? Então tem a ver com as nossas crenças. Sim, lá está, tem a ver com as crenças, exatamente. Portanto, eu recordo-me quando eu comecei a entrar nesta área, precisamente de desenvolvimento pessoal e muito de terapia energética, tinha muito a ver com isto, e recordo-me perfeitamente que o meu pai, por exemplo, respeitava, mas aquilo na cabeça dele, ele tinha que fazer umas certas e determinadas perguntas para perceber em que área que aquilo, onde é que aquilo flutuava, por assim dizer. Sim. Quero perceber. Tinha que estar ali numa caixinha, não é? Está numa caixinha, percebes? Então tinha que perceber onde é que isto se encaixa. Encaixa-se na religião, não se encaixa na religião, encaixa-se numa crença. Foi ela que bateu com a cabeça e de repente deu-lhe ali qualquer coisa. Lembro-me perfeitamente
mas como percebeu, porque depois isso compete-nos a nós, fazer perceber também a quem está à nossa volta, que efetivamente é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós gostamos, o meu dom, o meu talento é ali, e quando persistimos e nos mantemos precisamente ali, a realidade que está à nossa volta depois vai reajustar também. Exatamente. Não é? Portanto, Sim, nós ainda temos muito aquela necessidade de pertencer, não é? isso, De sentimento de pertença, que temos que nos encaixar, temos que ter, ou seja, tudo o que seja muito fora da caixa faz, não é? Há um sentimento de falta de pertença, está ligado à sobrevivência, não é? O nosso lado mais primitivo. Se eu sou excluída, eu não sobrevivo, não é? é verdade. Então nós precisamos todos muito de nos encaixar. Eu confesso, mesmo quando fiquei 100% na área da terapia e das mentorias, eu ainda tive ali um processo um bocadinho de, ok, então e agora onde é que eu me encaixo? E sabes, então, porque nós fomos habituados a isso, a ter que encaixar. Até porque há aquele movimento da água, um movimento muito profundo que há em nós, não é? E que há ali aquela oscilação em que tu dizes assim, agora dei este passo, será que se calhar, será que é, será que não é, será que eu vou me encaixar em alguma coisa? E depois ainda há aquele sentimento, não, vou voltar atrás, vou voltar lá para trás, porque é Sim. onde eu consigo pertencer a algo. Sim, é isso. E às vezes não é. Imagina, eu já estive estive num grupo logo ali ao início de pessoas que eu não tinha assim muita ligação e então perguntaram-me assim, então e o que é que tu fazes? E eu lembro-me logo ali ao início que fiquei, não é? Porque eu tinha aquela frase, eu sou gestora de loja quando era ligada à ótica, ou sou técnica de ótica, não é? Ou sou vendedora de ótica, ou seja, depois ali fiquei assim um bocado, lá está, mas isso eu acho que, muito resumidamente, eu acho que nós, acima de tudo, fazemos aquilo que nos faz feliz, que nos deixa felizes, realizados e liberdade para estarmos com a família, com as pessoas que amamos, sabes? Eu não acredito que a vida tenha que ser realmente este stress de acordar cedo, apanhar trânsito e ir para o trabalho, depois Sim, quero acreditar que não. Eu, por exemplo, ainda não fiz a transição completa, mas lá está por ser que eu digo, não, podemos ir fazendo passo a passo. Sim, eu também fiz, Família, eu também fiz de uma Tem forma que ser, gradual. exatamente. E muitas vezes, Sim, isso porquê? E agora, tocando aqui no ponto também naquilo que o próprio mapa astral vem retratar muito, que é, nós não temos que fazer, e muitas vezes nós agimos assim, que é, nós estamos aqui e agora, e continuamos a vibrar num passado, ou continuamos a ansiar um futuro, e deixamos de viver o momento presente. Então, o próprio mapa vem mostrar um pouco isto, vem mostrar este alinhamento. Se eu quero trabalhar os meus dons, se eu quero trazer os meus dons para fora, então eu tenho que me focar no aqui, no agora. e no agora. E muitas vezes as pessoas estão focadas no lá à frente, mas o lá à frente não existe. Eu tenho que Sim, trabalhar em mas sabes, Mira, que isso é muito desafiante. Eu acho que também é um dos grandes desafios, porque as pessoas ou estão a projetar o futuro, ou ainda estão ali a remoer o passado. Ou seja, aquilo que deveria ser mais fácil, que é apreciar o momento, eu acho que acaba por ser sempre o mais desafiante, não é? Porque estás sempre ali e eu acredito que também é isso, ok, hoje aproveito, o consciente, não é? Há aquele exercício de nós comermos conscientemente, respirarmos Sim, conscientemente, exatamente. não é? Desfrutar realmente Sentir amor aqui e agora, quais são as sensações que o corpo está a sentir neste momento. E repara, muitas vezes isso acontece em meditação, Mónica. Nós estamos a meditar, então vamos focar no aqui e agora. Estamos a pensar no jantar, estamos a pensar no filho que temos que levar à escola amanhã, estamos a pensar. Sim, ainda tenho que passar ferro. Lá está, já estamos
divagar em vez de nos focarmos no o que é o aqui e agora, não é? Sim. Então, distanciar. Sabes que eu tenho aprendido muito isso com a Iris, com a minha filha, porque eu olho para ela e eu penso assim, o tempo passa. E então eu quero mesmo, aliás, a minha transição total, e lá está, eu fiz gradualmente, eu também não fui assim, como se diz, a papo seco. É tipo que às vezes usa-se esta expressão, eu fui fazendo de uma forma gradual. E trabalhando questões em mim. As questões, lá está, aquilo que eu trago também para a academia, não é? O merecimento, a questão do dinheiro. Eu fui fazendo isso até antes de fazer as transições. Olha, mas perdi-me agora naquilo que estava. A Iris trouxe um pouco essa, não é? Esse aqui e agora. Sim, a Iris foi o meu motivo. Aliás, eu digo que a Iris quis nascer, entre aspas, obrigou-me. Eu quero ter uma mãe que esteja realizada, que esteja em paz, que esteja tranquila a fazer aquilo que gosta. Não sei, eu construí esta. Eu senti que ela só veio quando realmente eu estava neste momento e que realmente me proporciona eu poder ir buscá-la, por exemplo, todos os dias às 5, 5:30, não é? Hoje não foi para o meu marido. Para ela foi excelente, sim, portanto tem-te muito mais para ela presente. E para mim, claro. Eu recordo, eu trabalhava no shopping e trabalhei muitos anos. Eu lembro-me quando aos 20 anos, para mim, estava tudo certo, eu entrava às 10, se eu preciso sair à meia-noite, fazia N dias seguidos e estava tudo certo, que tinha 20 anos. Cheguei a uma altura que eu pensei, não, quando quiser ser mãe, eu quero ter disponibilidade para, não é? Então foi aí também que me ajudou muito ok, vamos lá trabalhar os meus dons, vamos lá trabalhar os meus talentos, paralelamente também, que é aquilo que também tu fazes, ir desenvolvendo novas habilidades, não é? Nós vamos descobrir coisas que nem nós sabíamos, não é, Mónica? Exatamente, exatamente. Às vezes vamos fazer realmente uma cura em nós e quando estamos a perceber, olha, as pessoas precisam saber disto, eu quero levar isto a outras pessoas, não é? Sim, é verdade. Porque eu acredito que as nossas, pelo menos as minhas ferramentas, e acredito que tu também, foram ferramentas que, ok, isto teve uma cura, um impacto em mim, Muito o mundo precisa de saber isto. muito grande mesmo. Trabalha-nos em todos os sentidos. Essa é a verdade. Seja a nível emocional, seja a nível mental, seja a nível físico. E nós vamos descobrir coisas em nós em todos os níveis. Olha, eu se calhar há uns anos atrás, tudo bem, sempre gostei muito de exercício físico e tudo isso. Mas há uns anos atrás, para mim, se calhar era um pouco impensável dizer eu vou dar aulas de yoga. Exato. Percebes? E, no entanto, fui descobrindo o gosto e fui descobrindo o quão bem aquilo me fazia. E então foi quando eu decidi levar aos outros. Exatamente. E o quanto isso, lá está, como tudo está ligado, que tu ao praticares o yoga e a ensinar as outras pessoas, aumentas a tua vibração, que é algo que está já, existe a escala do Hankins, Sim. não sei se do Hankins, às vezes, não estou a dizer bem, pois não. Estou. Não, exatamente. Eu estava a ver que estava aqui um nome que não estava. Aquele, não é? Ele criou uma escala das emoções, da parte mais energética. E a alegria é que está. Exatamente. E então os nossos sonhos têm uma vibração muito alta. Ou seja, imagina, se nós queremos atingir certos sonhos, não vai ser naquele trabalho onde nós estamos a ser obrigados a ir, onde nós ficamos doentes, onde temos um chefe que não gosta de nós, onde não nos sentimos valorizados, onde aquela empresa não tem os valores que nós temos. Ou seja, não é nessa emoção, não é nessa vibração que nós vamos conquistar os nossos sonhos. Não vai atrair a vibração onde tu queres, os sonhos têm que estar alinhados. Portanto, exatamente. se eu quero
eu quero atingir um sonho meu, então o sonho vai vibrar muito alto, porque eu vou sempre querer ter um sonho que me traz alegria, que me traz bem-estar, onde eu me sinta bem, então ele vai vibrar muito alto. Então eu, para conseguir Sim, estar lá, eu tenho que me sentir como tal. exatamente. Temos que ser coerentes, ou seja, não podes. Eu recordo-me há uns anos atrás de uma mentora, não é? Também, assim como nós vamos sendo mentoras de outras pessoas, nós próprios também tivemos e temos, não é? Pessoas que nos guiem. E ela assim, Mónica, para tu ires para algo que realmente traz satisfação, também tens que estar, não é tens que é ego, mas precisas de estar bem para poder, ou seja, nós não conseguimos, realmente não funciona, não é coerente estar numa vibração muito baixa e conquistar sonhos, não faz sentido. Não faz sentido. Olha, a Ana diz que com o yoga foi igual para ela. É verdade. Sim. A Ana é assim uma super woman, eu não conheço muito bem o percurso dela antes, mas ela é assim uma das diretoras da Oriflame, assim, ela já atingiu mesmo o patamar, não sei se posso falar, né? Mas ela é assim uma mulher muito empodera outras pessoas, é uma mulher assim mesmo, mulher furacão, é a ideia que eu tenho assim. A Ana lidera. Tudo Sim, liderança. a Ana é. Ui, não comeces. Sim, sim. E acredito muito que ela esteja a trabalhar através dos seus dons e talentos também, e a ser muito próspera através dos seus dons e talentos. Depois é E é mesmo essa isso, é. da prosperidade, que é quanto mais alto vibrarmos, alinhados com os nossos sonhos, nos nossos sonhos, a prosperidade vai estar a vibrar na mesma frequência. Sim, Portanto, vai ser muito mais fácil. exatamente. Sim. E às vezes, sabes que às vezes, e tu apanhas com certeza, Femida, as pessoas neste processo, às vezes as pessoas têm os seus dons, têm os seus talentos, lá está, precisam de confiança, outras vezes precisam de merecimento, outras vezes têm que mesmo ir lá atrás, que é recordarmos quem é que elas eram em criança, o que é que elas gostavam de fazer, o que é a sua essência, não é? Nós podemos apanhar as pessoas em várias fases. Às vezes, quando faço leitura de alma, e a leitura de alma tem 3 partes. Tem precisamente a parte do tarot, tem a numerologia e tem a astrologia. E muitas vezes aquilo que eu acabo por perceber, quando eu trago informação kármica, as pessoas reconhecem nessa informação kármica. Então afinal eu já percebi isto, já percebi aquilo. Ou seja, Sim, exatamente. seja o padrão mais negativo, ou seja, algo muito positivo, acabam por se reconhecer e parece que às vezes precisam dessa validação. É uma validação, sim, sim. Muitas das vezes é tomar consciência, não é? A leitura da aura, então não é que é diferente da leitura da aura, da alma, também não é, eu digo, olha, isto não é uma futurologia, isto é uma tomada de consciência do teu momento presente. E é isto que muitas vezes que é importante para a pessoa também se situar, porque nós andamos num dia-a-dia tão louco, não é? Felizmente já não é a minha situação, mas grande parte das pessoas já andam num dia-a-dia tão louco que às vezes é preciso as pessoas se centrarem e, ok, onde é que eu estou? Para onde é que eu quero ir? Não é? Na loucura do dia-a-dia, como eu costumo dizer, depois o cérebro torna-se hiperativo. E depois queres, não é? Diz assim, então vamos enraizar. E a pessoa não consegue, porque a mente não para, não para, não para. Então, é preciso fazer isso que tu estás a dizer. É preciso voltar. Vamos voltar calmamente, enraizar para focar, não é? Sim. Olá, Ana. É mesmo a Iana, minha querida. A Iana também esteve na Academia dos Dons e Talentos. E se tu me permites, vai abrir novamente agora em maio. Era uma das perguntas que eu tinha que fazer, quando é que ia abrir novamente? Sabes que eu já estou, eu logo a despachar, sabes? Não, por força.
E na academia, eu, lá está, como fiz muito na base do meu percurso, e então é um bocadinho de trabalhar aqui, ou realmente reconhecer os seus dons, talentos, ou trabalhar o merecimento. Então apanha as pessoas, pode apanhar as pessoas em várias fases e acaba por abranger vários momentos em pessoas que realmente queiram se conhecer, Exatamente. queiram motivação. Às vezes a pessoa pode não realmente não mudar logo de carreira ou pode não encontrar logo ali, mas e tu sabes também através das tuas ferramentas, às vezes assim, não vai ser uma ferramenta que te vai abrir não, é todo um conjunto, é um Um processo, caminho. um processo que às vezes é um bocadinho mais lento, às vezes não, isso também deve acontecer contigo, Mónica, há processos mais lentos, há processos mais rápidos, depois depende muito da predisposição da pessoa depois também no seu dia a dia dar os passos para fazer a mudança. Ou depende da velocidade com que Exatamente. isto porquê? Porque às vezes eu noto isto em terapia, que se faz a terapia, a pessoa vem cheia de vontade. E eu depois digo assim, olha, então há aqui algumas alterações que têm que se fazer, há aqui coisas que têm que se mudar, etc., para além da terapia. Para além de que a própria terapia energética provoca, pelo ato da terapia, vai provocar uma mudança energética na pessoa. E depois o que é que acontece? A pessoa nos dias a seguir tem sintomas físicos. Tem dores Sim, de cabeça, pode ter limpezas intestinais, o que seja. O que é que sim, são as dores de sim. cabeça? Muitas vezes as dores de cabeça são resistências que a mente Ao choro. está a fazer, exatamente, ao choro, que lembranças do passado, muita coisa que vem, que a mente está a fazer para resistir à mudança que está a ser provocada, Sim, não é? sim, E sim. Porque a também mente tem sempre, o consciente tem sempre uma necessidade de nos proteger. Grande parte das vezes o caminho ao inconsciente é a pessoa diz assim, eu não me lembro, não me lembro. Então é um bocadinho. Não, olha, o teu consciente está-te a proteger, não é? De ir àquela emoção que causou sofrimento. Então a pessoa diz logo, eu não me lembro, não me recordo, não é? exatamente. Eu não quero abrir aquela caixa para não me lembrar daquilo. É Mas difícil. no outro dia eu dizia, mas as feridas têm que se abrir para sarar. A ferida, se estiver Tem. sempre fechada, ela não vai cicatrizar. Então ela tem que abrir para respirar, porque é assim que nós fazemos, não é? Tiramos o peso para a ferida respirar e cicatrizar. E as Exatamente. feridas, Até porque quando nós não curamos, elas são muito queridas e simpáticas mas e essa, voltam noutros contextos, noutras situações para ela, ainda não olhaste para mim. é verdade, elas querem atenção, não é? Porque nós estamos cá para isso, não é, família? Nós estamos cá para nós evoluirmos. Pelo menos é aquilo que eu acredito, não é? Nós Não, estamos não, cá mas para evoluir. eu acredito, exatamente. Estamos aqui para evoluir. E a evolução é precisamente esta transição de chegamos aqui cheios, chegamos e depois vamos adquirindo aqui cheios de padrões, cheios de coisas, cheios de medo, cheios de tudo. E o caminho é mesmo este, que é vamos limpando e vamos adquirindo o quê? Não é propriamente adquirindo porque está lá, os dons estão lá, mas vamos deixando que eles venham, não é? Vamos deixando que eles se abram. Então, por isso é que nós muitas vezes dizemos que trazemos o karma se transforma em dharma, Exatamente. porque é mesmo isso. Exatamente. A maioria normalmente vê o karma, é um castigo. Eu não gosto Não. de forma, eu gosto de ver o karma e durante muito tempo pensei, pronto, a percepção é minha, mas o karma é uma possibilidade de aprendizagem que nós temos. Exatamente. Sim. Sim. É para evoluirmos, senão estávamos nas cavernas, não é? Exato. Ainda vivíamos lá atrás, no tempo É verdade, não é? Por isso é que eu acredito, lá está, eu acredito numa nova realidade, acredito que as pessoas são livres,
que todas têm capacidade e possibilidade de trabalhar através dos seus dons e talentos, serem abundantes, serem prósperas. Eu não acredito que há alguém, ou seja, imagina que, não, eu nunca vou conseguir isto, só aquela pessoa. Não, eu consigo, eu acredito que todos nós temos as mesmas possibilidades. Podemos ter contextos diferentes, desafios diferentes. Eu acredito que as possibilidades estão cá, são infinitas e todos nós conseguimos desenvolvendo-nos através destas ferramentas, que é como tu dizes, hoje em dia acho que as pessoas, de certa forma, se não procuram, se não o fazem, não tem a ver por falta de acesso a elas, não é? É verdade. E acho que lá está, tem a ver com esta, ao desenvolvermos, ao conhecermos, ao trabalharmos crenças, merecimento, a nossa vida, e eu não vejo, mais uma vez, eu não vejo outro caminho a não ser através do desenvolvimento pessoal e espiritual. Sim, que é como eu vejo, somos suspeitas a dizer isso. Pois é verdade. Não somos, porque na realidade nós fazemos algo que já fizemos em nós, É verdade. não é? É verdade, nós somos a prova, nós somos um pouco a prova disso, só faz sentido levar aos outros quando nós passamos por isso. Eu, pelo menos, não vejo de todo que fosse capaz de levar uma ferramenta, seja a quem for, se eu também não a tiver experienciado em mim e não conseguir chegar lá e dizer assim, olha, comigo foi assim, assim. Claro, pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes, como é óbvio, somos todos únicos, Sim. mas somos a prova de que aquilo funciona. E por isso Exatamente. é que, é como tu dizes, as possibilidades são para todos. Todas as pessoas. Por isso é que, lá está, eu acho que realmente não se condicionem. Não. Não temos, ninguém é igual a ninguém, não é? Não temos que andar todos em rebanho. Não temos que andar todos. Eu acho que é cada vez mais cada um ter a coragem de viver a sua verdade, de viver a sua essência e pronto. E viver através dos seus dons e talentos. Mónica, até porque nós vivemos através dos nossos dons e talentos, o que é que vai acontecer? Não é só para nós, mas até para a geração que vem a seguir, nós já lhes estamos a abrir o caminho e a dizer façam, são livres. Exatamente. Escolham. Exatamente. E mesmo para quem é aquilo que tu estás a dizer, não é? Exatamente, quem é mãe, quem é pai. Um dos casos que me veio agora, não é? Eu não conheço bem a história, mas penso que não vou dizer nenhuma asneira, mas o Cristiano Ronaldo, o pai e a mãe acreditaram que realmente ele ia deram essa possibilidade, não é? Porque permitiram que ele viesse muito cedo para Lisboa, para o Sporting, não é? Penso eu. Ou seja, imagina, ainda por cima eram pessoas humildes e sem grandes recursos, se não lhe tivessem acreditado nesse potencial dele, não é? É verdade. Então, às vezes, quando ele passa assim na televisão ou vejo qualquer notícia, eu recordo muito da história dele. Então, nós como pais também temos um pouco essa responsabilidade Na realidade expandirmos o campo, o espaço, para que eles possam precisamente expressar-se, não é, Mónica? Porque os dons têm a ver com, e os talentos têm a ver com isto, a nossa capacidade também de expressarmos, está ligado. Exatamente. E às vezes não acreditar naquilo que alguma situação, algumas pessoas nos fizeram acreditar. Uma das coisas, não significa que há momentos que eu não possa ficar assim um bocadinho mais tímida ou assim, mas eu era daquelas pessoas que eu corava. Há uns anos atrás, se me dissesse assim, tu vais estar a fazer um direto ou a falar para, sei lá, para 8 pessoas, 20 pessoas, seja todas as pessoas que nos possam ouvir, eu não acreditava, porque aquilo que eu também fui acreditando é que ou eu não sabia comunicar,
imagina, eu tenho pessoas agora que dizem assim, Mónica, eu gosto tanto de te ouvir. Eu não acreditava nisto há uns anos atrás. É verdade, Entende? mas eu era igual. Até porque eu tenho um pormenor, um pequeno, grande pormenor, que é, eu venho de uma religião muito fechada. Ou seja, apesar de os meus pais sempre terem vivido aqui, e claro que acabam por ter uma mente um pouco mais aberta, mas ainda assim dentro de uma sociedade religiosa que acaba por ser ainda muito fechada, e principalmente para a mulher. E, portanto, Exato. eu ganhei essa consciência, não tive ao princípio, e passado muitos anos ganhei a consciência de que eu acabei por ter um papel de quebrar muito daquilo que a minha ancestralidade trazia. E claro que na altura não foi bem visto. Nem pouco, nem mais ou menos. E foi quase como que dizer-te que o peso da ancestralidade estava todo nas minhas costas. Na altura foi como eu depois o senti. Era assim, então, mas afinal, ou seja, era como se fosse vista como uma ovelha negra, não é? Como nós às vezes dizemos, que está a quebrar, porque era mesmo assim, está a quebrar com tudo aquilo que estava para trás. E agora? Sim, sim. É estar na má consciência, é como se diz na abordagem das constelações familiares. A má consciência é quando tu fazes tudo, não é tudo para não pertencer. Aqui o intuito não é não pertencer, mas é Não, fazes diferente, era. Era, fazes era diferente simplesmente agir pelo sentir, percebes? pelo sentir, exatamente, pelo teu coração, Só. não é? Porque eu acho que deve ser assim muito difícil. Eu acho que e não consigo acreditar e compreender pessoas que se submetem mesmo a essa infelicidade, à falta de realização. Não digo que não haja momentos, ok? Há momentos que nós vamos sentir frustração, tristeza, ou que já não estamos tão motivados e isso, mas lá está, há sempre ferramentas, há sempre formas de melhorar a nossa vida, de pedir ajuda, de nos motivarmos, não é? Às vezes as pessoas Eu têm muito. estava a ver aqui que a Andreia, desculpa, Não, faz não, mais não. do que isso. Ele tinha tudo para não ter dado certo, mas acreditou, evoluiu, foi atrás. A mãe pensou em abortar, o pai tinha problemas de álcool, família com imensas dificuldades financeiras. Ele sempre disse que um dia ia ser o melhor do mundo. Sim, também acreditei muito a ver com a personalidade dele, não é? Mas lá está, acreditou nos seus dons e desenvolveu os seus talentos. Era o que eu ia dizer precisamente. No caso dele, ele trabalhou muito para desenvolver os seus talentos. Sim, sim, é verdade. Não é? É verdade. Por acaso, quando estavas a falar, veio-me um bocadinho a história dele, como deve haver muitas pessoas que. Exatamente. Exatamente. Mónica, em relação à academia, o que é que queres deixar aqui mais para as pessoas se inscreverem? Sim. Então, a academia vai estar em breve no meu site e vou também através do Instagram, que é o Mónica Mendes Mentoring. Vou, vou abrir aqui as portas da academia no final de maio. Brevemente vai abrir as inscrições e ainda estou, ou seja, ela já está criada, porque já vai ser a segunda edição, mas ainda estou aqui a acrescentar algum conteúdo. E tu vais ser uma das convidadas de Hoje e Talentos, não é? Já tínhamos falado Sim. nesse sentido. E pronto, aqui a academia é muito para, lá está, como já falámos, apanhem as pessoas em várias fases, ou seja, a pessoa tem o seu dom e talento, mas precisa de confiança, então trabalha a confiança, ou a pessoa ainda não sabe, ou não, eu não acredito que não saiba, mas ainda não viu uma forma de sua habilidade que seja um dom, então também vai apanhar essa fase. Merecimento, a pessoa pode saber o seu dom, pode saber os seus dons, os seus talentos,
pode ter até confiança, mas depois não sente merecimento. Ou pode ter isto tudo, mas depois não vê uma possibilidade de como é que com isso vai ganhar dinheiro, não é? E pagar as suas contas, a sobrevivência. Então a academia vai trazer, é uma jornada que vai ao longo de sensivelmente 2 meses e meio, pode ir 2 a 3, porque como te disse vou acrescentar aqui algum conteúdo, e que vai ser todas as quartas-feiras, é numa versão online. A hora que eu escolho é às 13h30, porque é a hora que eu... Diz? O que é ser online porque consegue chegar a muito mais pessoas. Sim, e fica gravado, a pessoa pode não ter a possibilidade de ver naquele momento, mas depois no próprio dia vai ter a gravação e tem a área membro no site. Eu tinha pessoas que diziam eu adoro aulas gravadas porque eu ouço, depois paro e vou jantar ou assim, depois volto a ouvir. Ou seja, as pessoas fazem conforme o seu ritmo. O seu ritmo. Exato, exatamente. Então é isto, pronto, a Academia no segunda edição vai voltar agora no final de maio. Estou super contente, sabes, foi um projeto mesmo que eu sinto que veio mesmo muito da alma e sinto que fui guiada para ele, sabes, para levar pessoas comigo nesta jornada. Sim, e acho que tens muito jeito para isso, portanto... Obrigada. Que agora o teu trabalho, portanto, depois eu também posso partilhar o link posso partilhar aqui depois no direto para poderem fazer a inscrição. Okay. Mónica, depois deixo o teu link, porque assim é mais fácil. E pronto. Mónica, quero-te agradecer. Obrigada, Eufemida. Sabes que eu adoro, acho que és uma pessoa muito genuína, muito verdadeira. Adoro também o teu trabalho, não é? Nós já fizemos aqui algumas trocas e acho que és mesmo uma pessoa muito, muito essência e bondosa. E obrigada eu por esta parceria, por este convite. E por também estares comigo na jornada da Academia, que depois também vamos trazer mais novidades. Não. Tem sido uma jornada muito interessante. E o ponto de partida onde nós começamos onde nós nos conhecemos, na altura também estávamos, lá está. À proporção daquilo que nós estávamos a falar das mentorias, também nós estávamos noutra mentoria. Sim, exatamente. Nós conhecemos-nos numa mentoria de grupo. Exato. É muito giro. Eu acho que tudo tem um propósito, nós estamos aqui todos ligados, todos para fazer trocas uns com os outros, todos para evoluirmos uns com os outros. E é importante que as pessoas... Por causa dos dons, uns têm uns dons, os outros têm outros dons e andamos aqui a fazer partilha, na realidade, não é? Exatamente. E uns vão se identificar mais contigo, outros vão se identificar mais com outras pessoas. Eu acho que outros ou seja, eu acho que é tudo perfeito. Quando nós permitimos-nos ver desta forma, eu acho que é tudo perfeito. Tudo tem um propósito, tem um... Então é mesmo as pessoas... Sim, exatamente. É mesmo as pessoas abrirem o seu coração, permitirem-se que a cura... E sabes uma coisa, Femida, principalmente nesta fase... eu hoje não me calo. Nesta fase. Eu digo sempre, tudo aquilo que nós... que o desenvolvimento pessoal e espiritual não é um gasto, é um investimento. Concordo contigo. E então é importante as pessoas verem como um investimento e não como um gasto, porque o melhor que nós podemos fazer é investir em nós. É porque nem tudo aquilo que nós aprendemos nós temos que levar aos outros a olhar como eu tenho que aprender para depois ir aplicar. Não, nós podemos aprender simplesmente para nós, para o nosso processo evolutivo. Portanto, é um investimento, ou seja, se tivermos a ver como um gasto, em vez de vermos como um gasto, vamos ver como um investimento. Investimento em quem? Em nós. Em nós.
Exatamente. É um investimento. Nós evoluímos, tudo à nossa volta evolui, por isso eu vejo sempre como um investimento e que as pessoas olhem com este olhar e que se permitam desenvolver, que se permitam receber cura, peçam ajuda, que vão estar sempre, de certa forma, a serem sustentadas. Isso eu tenho a Isso também tenho certeza. certeza. Isso tenho certeza. E cada vez mais acredito que somos cada vez mais aqueles que querem precisamente trabalhar aqui a área do desenvolvimento pessoal, portanto ajuda, sustentação, seja divina, seja das pessoas que estão aqui, nunca nos falta. Exatamente, Não. exatamente. Bem, as editoras, não parávamos aqui de A gente falar. Olha, muito obrigada. continuava, mas pronto. Mónica, muito obrigada de coração. Obrigada Obrigada eu. a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Muito obrigada. Obrigada. E, Obrigada a todas as pessoas. e daqui a um bocadinho o direto já fica disponível. Sim. Beijinho. Beijinho. Beijinho Beijinho. para todas as pessoas. Beijinho.